Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição de 7 de julho, ou melhor, de 8 de julho, sexta-feira, 8 de julho. Nós sim gravamos no final da tarde do dia 7 e isto é importante porque vamos começar a tratar de um assunto que pode vir a ter mais alguns desenvolvimentos. Quando nos escutar, podem existir algumas novidades relativamente à demissão de Boris Johnson do cargo de Primeiro-Ministro de Inglaterra. Boris Johnson confirmou ao início da tarde de quinta-feira que vai abandonar o cargo, condenando o que descreveu com um instinto de manada muito forte. O responsável afirmou que tenciona sair de cena quando o Partido Conservador designar um novo líder. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Eram inúmeros os escândalos à volta de Boris Johnson e do governo britânico e desta vez o primeiro-ministro britânico ficou sozinho. Mas também num prazo de 6 anos há 3 demissões nos governos britânicos. Pois, o ponto aqui é que Boris Johnson tem uma personalidade que todos percebemos, penso que toda a gente que se interessa por um bocadinho de política e por como as coisas no mundo, se apercebeu da personalidade deste homem. Sendo um intelectual, uma pessoa culta, já escreveu vários livros, várias coisas, é uma pessoa muito extrovertida, muito, como se diz na gíria, é um excêntrico, não é? Todo aquele modo dele atuar e a maneira de ser e tudo mais. E de facto, foi esse comportamento que o levou a cometer, na minha opinião, a pior falha que um dirigente político pode cometer, embora quase todos o cometam. Não da forma que ele fez, que é mentir. É mentir às pessoas, mentir a várias entidades. Portanto, fazia festas, quando toda a gente tinha recolher obrigatório, não podia andar em festas, ele fazia festas. Depois mentiu dizendo que não fazia festas nenhuma. E isso é de facto grave, mas mentir tornou-se vulgar. Simplesmente, desde que não seja muito evidente, as pessoas já aceitam isso. Lamento, no entanto, que Boris Johnson se demita por estas trapalhadas. Portanto, ele demite-se por trapalhadas sucessivas. Porque há várias trapalhadas, não por qualquer questão política. Não é por um motivo político. Não há aqui uma política errada. Não quer dizer que não haja, mas não há uma crítica política. Ele sai por causa das festas, sai porque nomeou um ministro que era suspeito, ainda não foi condenado de qualquer coisa de abusos sexuais, porque, enfim, trapalhadas atrás de trapalhadas. Eu, o que registro aqui nisto é que ele vai estar mais algum tempo e, curiosamente, é o dirigente dos países do Ocidente que eu mais tenho apreciado na maneira de atuar com a guerra na Ucrânia. E é aquele que responde mais firme e diretamente a Putin. E pode haver, eu estou desconfiado disso, vale o que vale, não posso ter a certeza, não sei quem, não sabemos quem vem a seguir, perfilam-se vários interessados, mas estou convencido que vai haver uma diferença de posição em relação à Inglaterra. Putin está todo contente, a esfregar as mãos, satisfeito com isto que isto está a acontecer. Portanto, é um indivíduo que ele não gostava de ver do lado do Ocidente, até era o mais agressivo, o que se destacou mais no apoio à Ucrânia e tudo isso. E eu receio que possa haver uma posição diferente daquela que tem havido da parte da Grã-Bretanha. É certo que os compromissos estão assumidos, é difícil voltar atrás. Agora vamos ver o que vai dar. O curioso disto é que eu não sei o que é, se, por exemplo, fala-se que poderá haver uma antecipação de eleições. Se houver havendo eleições, quem ganhará? Será o Partido Conservador? Serão os trabalhistas? Ficará tudo na mesma? Como é que se põe o problema da União Europeia? Há quem diga que agora voltam outra vez. Eu penso que há regras para isso. Arranja-se aqui uma certa confusão, mas a política também é feita de confusões
Eu só lamento aquilo que digo, e que já disse e reafirmo, que o grande motivo da demissão deste homem não seja de facto um motivo político, seja um motivo de trapalhadas. E é lamentável porque um primeiro-ministro de um país como é a Inglaterra, o Reino Unido, tem que ter uma certa postura que não pode ser aquela que de facto Boris Johnson teve. Lamenta-se, mas a vida é assim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Silveira Cunha, boa tarde, bem-vindo. É um novo e alternativa ou pronto, estava-se mesmo a ver ou não que Boris Johnson acabaria por sair assim de uma forma desta forma do governo britânico? O José Faustino falou de uma questão importante que é interessante notar de facto. O Boris Johnson é uma personagem de facto muito excêntrica, até porque é uma pessoa contraditória, uma pessoa que, sei lá, sabe grego antigo e sabe até recitar a Ilíada no original e tudo isso, mas é uma pessoa, portanto, muito bem educada, não precisa, é uma pessoa rica, não precisava trabalhar até para subsistir, e isto tem importância para o que eu vou dizer a seguir, mas é de facto uma pessoa excêntrica. É uma pessoa excêntrica em tudo, mas há uma coisa que eu devo chamar a atenção, que deve ser um traço dele, psicológico, não vou dizer de caráter, porque julgamentos de caráter nunca sabem fazer nestes casos, nós não conhecemos as pessoas efetivamente, mas há um traço dele psicológico muito interessante, é que quando ele foi para primeiro-ministro, ele era jornalista, ele tinha acabado de ser, ele já foi muita coisa, não é? Mas uma das coisas que ele foi em primeiro lugar, ele quis arranjar um emprego em tempos idos. Não precisava, mas quis arranjar, e arranjou um emprego até certo ponto de luxo, quer dizer, que ele até podia pagar para lá estar. Quer dizer, jornalista de um jornal inglês junto à Comissão Europeia, era o correspondente em Bruxelas, portanto vivia em Bruxelas. E quando ele foi nomeado primeiro-ministro, fez-se um interrogatório a todos os colegas dele que conviveram com ele em Bruxelas. E todos disseram a mesma coisa, é que não houve uma exceção. Todos disseram assim, um homem muito inteligente, muito educado, um mentiroso da pior espécie. Ele escrevia artigos que até eram falsos. Ele fazia, é como aquela história da Vichy Soares, não é? Escrevia coisas que eram mentira, mandava para o jornal, da Comissão Europeia tinham que andar a desmentir e não sei o quê, ele criava ali factos, era ficção, o que ele fazia era ficção, ele daria um bom autor de ficção, aliás. E acontece que os jornalistas não tinham, nesse sentido, muita consideração por ele, porque achavam que ele de facto exagerava na forma como agia. Bom, mas Boris Johnson, de facto, portanto, curiosamente foram jornalistas, colegas dele, que chamaram a atenção para isso no princípio. Agora, o que aconteceu? Eu ontem estive a ver a BBC em direto e a BBC instalou uma equipa em frente de Downing Street e foi entrevistando pessoas importantes, deputados do Partido Conservador, nomeadamente, enfim, comunicados dos outros partidos, etc. E a verdade é esta, é que o que é que irritou o Partido Conservador? Como se sabe, o Partido Conservador são os deputados que escolhem o seu líder, é uma tradição desde que há Partido Conservador já há mais de 200 anos. E acontece que, portanto, não é um congresso, o partido dá para decidir as grandes linhas, mas depois os deputados reúnem-se e eles é que escolhem o primeiro-ministro. E acontece que, é preciso lembrar que na última moção de confiança ele teve 60% do partido com ele, mas 40% já votou contra. E o que é que acontece? É que o que é que irritou os deputados conservadores e os meios conservadores? É que Boris Johnson tem depois um problema também que é o tal traço psicológico dele. É que ele, por exemplo, comete um erro e depois, um erro grave, como disse o José Faustino, claro, os grandes líderes políticos, há coisas que não podem fazer, ou que não devem fazer e não podem, e que se fazem, tem uma repercussão muito maior que se fosse uma pessoa, digamos, vulgar, no sentido de não ter funções especiais. E o que é que irritou muito os deputados conservadores e o Partido Conservador? Ao ponto de John Major, por exemplo, desancadê-lo, que mete medo. Os líderes conservadores anteriores são extremamente negativos face a ele. O que acontece? É que num dado momento ele vinha pedir desculpa por uma mentira que tinha pregado. E então ele, ao pedir desculpa, inventava uma desculpa que por sua vez era outra mentira. E de mentira a mentira, aquilo era uma arquitetura tal que num dado momento já ninguém percebia o que era e depois desmoronava-se tudo como um castelo de cartas. Ora, isto é o seguinte, os deputados conservadores apoiá-lo iam. Se ele pedir desculpa uma vez e retificasse a coisa. Agora, ele estava-lhes a mentir a eles com outra mentira, de uma mentira, de uma mentira, de uma mentira. E isto faz perder a paciência a um santo, porque eles começam a dizer assim, então, este homem, nem nosso líder, até nos menta, nós a protegê-lo e ele a mentir-nos e tal. Bom, no fundo, foi o que aconteceu. E, portanto, foi aquela história do enough is enough, não é? O Ministro das Finanças, que é um ministro, aliás, importante, que até tem um nome especial, não é? Há dois ministros que são especiais, o Secretário de Foreign Office, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e o chanceler
o chanceler, o executor, que é o Ministro das Finanças. E ele, o Ministro das Finanças pediu a saída dele, era um homem de confiança dele. E Boris Johnson depois fez uma coisa engraçadíssima, para mostrar que ele que mandava, demitiu um ministro da sua confiança, para mostrar que afinal de contas ele é que mandava, o que é um outro erro, porque foi criar mais um inimigo. Eu li hoje na imprensa estrangeira de manhã, Planeta, vi que já havia 60 pessoas, entre assessores, secretários de Estado, ministros, etc., que já tinham pedido demissão. E, no dado momento, até apoiantes dele disseram mesmo, até ele nomeou o novo Ministro das Finanças, e esse novo Ministro das Finanças hoje pediu a demissão dele, nomeado há 24 horas ou há 48 horas, o que é uma coisa de facto nunca vista. E ontem, efetivamente, os partidos todos reagiram muito mal, os trabalhistas, claro, estão com o olho fisgado no poder. Devo dizer que há um partido que foi muito injustamente penalizado nas eleições quando foi do Brexit, que são os liberais-democratas, o Partido do Centro, que são os únicos que votaram contra o Brexit. São um partido tradicionalmente grande, embora com muito menos deputados por causa do sistema eleitoral, mas são um partido que chega a ter 20% dos votos, é bom dizer, 18%, 20%. Eles tiveram só, no entanto, esta vez 5%, e 6 deputados, não mais, mas chegam a ter 20, 30 deputados, 40 deputados, embora não seja a proporção real deles em termos eleitorais. E os Lib Dems foram muito honestos, tinham um bom programa, um programa liberal, centrista, mas com preocupações, disseram onde cortavam, onde investiam para aqui e para lá, e foram os únicos anti-brexiteers e, portanto, criticaram fortemente Boris Johnson. E depois, a líder do partido escocês, que tem vindo a ganhar cada vez mais força, veio dizer que ele nem sequer devia ter sido uma hora primeiro-ministro, que ele não tem capacidade nenhuma e desancou nele alto abaixo, e o partido escocês, independentista escocês, é bom lembrar que em 44 deputados que elege na Escócia para o Parlamento, ganhou 43 lugares. Só perdeu um. Portanto, é uma coisa que é avassaladora. E isto, claro, vai dar muito mais força ao Partido Independentista Escocês, que quer, aliás, voltar à União Europeia e, portanto, está contra. Por fim, de facto, o José Faustino tocou num ponto agora fundamental. Quem neste momento, aliás, deve estar muito aflito, no sentido muito aborrecido e preocupado, é Zelensky, de facto. Porque Boris Johnson era um apoiante, digamos, extremo, um apoiante incondicional, um apoiante completamente a cortar a direito. Acontece que um novo líder vai pensar 4 vezes, não é? Porque a Europa já está a pensar 4 vezes, é bom que isso se diga, e portanto eu tenho sempre muita pena dos povos que são vítimas destas tramas da história, mas a verdade é que eu temo muito, já o disse aqui várias vezes, que os ucranianos venham a pagar muito caro e sem culpa nenhuma todo este horror que tem sido a invasão russa. E digo isto, portanto, não tenho simpatia nenhuma pelo Putin, mas a verdade é que a alta política, como dizem os realistas, a alta política acaba por dominar e acaba por fazer tudo e mais alguma coisa. E acontece que Boris Johnson, de algum modo, era um bocado imune a isso. Quer dizer, ele era um homem da grande política, da alta política, mas tinha aquelas pulsões muito fortes que o levavam por ali afora como uma retroescavadora, digamos assim. E agora não, qualquer sucessor vai pensar 14 vezes, e vou dizer mais, qualquer sucessor dele, conservador, vai pensar muito mais vezes que até um sucessor, se for haver eleições e ganhar nos trabalhistas, ou os Liberdemos nunca ganharão, claro, mas infelizmente. Mas acontece que até será pior, um líder conservador será pior. Porquê? Porque vão ter muito mais cuidados, vão ter muito mais, vão inventar muito mais coisas, vai ser uma grande complicação na questão ucraniana. Agora, claro, Boris Johnson, no entanto, nisto ainda está a resistir, porque ele não quer sair já, ele quer afastar-se, mas depois diz que é um congresso no outono. Agora simplesmente já começam a vir as vozes dentro do Partido Conservador que dizem nem um minuto mais. E pessoas de peso. Ministros da Thatcher vieram já dizer isso, antigos primeiros-ministros conservadores vieram já dizer isso, que não se admite esta ideia dele, que é uma coisa sem pés nem cabeça, até porque ele está à espera de um congresso, para que são os deputados que escolhem o primeiro-ministro. Portanto, a questão que se põe não é essa, quando muito o novo líder dos conservadores queria ao Congresso ser sufragado pelo Congresso. Portanto, há aqui uma espécie de novidades que Boris Johnson está a espernear até ao fim. Ele é um lutador. Poderá ficar no poder até outubro. Sim, ele é um lutador e é uma pessoa resiliente, ele é uma pessoa teimosa, obstinada, e portanto acontece que ele vai resistir o mais que puder. Agora, também não sei até que ponto é que com isso ele não está a dar cabo um bocado também das instituições britânicas, porque, e termino agora, o Boris Johnson, com aquele seu ar excêntrico, também vai muito contra aquele panorama da sociedade inglesa. A sociedade inglesa aprecia excentricidades, mas não tantas como as que ele inventou, não é? E acontece que levou a mal aquilo, porque lembram-se que quando começou a pandemia, ela atacou forte e feio o Reino Unido. E num dado momento aquilo foi uma tragédia.
Eram muitas centenas de mortes Uhum. por dia. E acontece que fazer essas festas nesse momento, aquilo tocou muitas pessoas. É que a sociedade britânica ficou muito tocada. E de facto, ele depois vir com desculpas que são mentiras, e as mentiras são mentiras de mentiras, é uma coisa que já ninguém compreende. E é por isso que começou a causar uma certa escandaleira nos círculos, enfim, em vários círculos, e sobretudo nos conservadores. Há uma coisa que eu devo dizer, deixe-me só terminar ainda de dizer uma coisa. Há uma coisa que é importante dizer na Inglaterra. Na Inglaterra, os líderes políticos dos partidos principais, incluindo os Lib Dems, Para eu os concluir então, liberais, professor, sim, sim. são pessoas que são muito respeitáveis. Normalmente são muito respeitáveis. São pessoas que podem ter os seus fracos do ponto de vista pessoal aqui e ali, e houve um caso ou outro, mas acontece que são pessoas respeitáveis no sentido de Estado. E ele é um bocado, Boris Johnson é aquela coisa, é aquele homem descabelado, um bocado às vezes folclórico, que aproveitou um acontecimento para fazer daquilo afastar o problema até do escândalo, ele até se aproveitou disso, da guerra da Ucrânia para isso também, e acontece que isso, a verdade é esta, quando as contas são feitas no fim, o saldo negativo é maior, e eu acho que ele não mediu bem até que ponto é que a sociedade inglesa está disposta a aguentar essas coisas. Ora, da admissão de Boris Johnson em Inglaterra, chegamos a Portugal, onde a empresa de Mário Ferreira irá receber 52% do PRR à recapitalização. A empresa de nome Pluris vai ficar com a maior fatia dos apoios dos fundos de capitalização do Banco Português de Fomento para empresas afetadas pela pandemia. Os 40 milhões de euros que a empresa de Mário Ferreira vai receber serão usados para apoiar o aumento de capital da Mystic Cruises. Depois destas contas apresentadas e do espanto de serem 52% dos fundos do PRR à recapitalização atribuídos a uma única empresa, surgiram outras notícias que dão conta de investigações realizadas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. 2 inquéritos sobre as empresas dirigidas por este empresário, dono da Dor Azul e acionista da TVI. José Faustino, é uma análise que se impõe em 2 dimensões. Primeiro surge a notícia deste apoio direcionado à recapitalização da Pluris e depois o que está a ser investigado judicialmente pelo TCIAP. Pois, este caso é muito complicado. Para mim não é nenhuma novidade, eu tenho acompanhado mais ou menos à distância a atividade deste empresário, desde que ele próprio trabalhava em cruzeiros, jovem, e veio para Portugal e montou a sua própria empresa e foi subindo e fazendo vida. Entretanto, há muitas coisas aqui pelo meio, e como sempre, em Portugal mistura-se tudo e fica tudo enviesado, e tudo torcido e tudo esquisito. Desde logo, é muito estranho, para mim é muito estranho que o Departamento de Investigação e Ação Penal venha agora fazer esta investigação, passados, sei lá, 10 anos ou coisa do género, aquilo que eles andam a investigar, que é a compra e venda de um barco, que eu também acompanhei de perto a questão do barco, portanto também não é novidade, e agora é que aparece isso. Quando tudo aqui tem um fundamento, ou pode ter um fundamento de haver algumas ilegalidades, mas está tudo misturado. Depois aparece um administrador ligado às empresas de Mário Ferreira, que é íntimo amigo de António Costa, que tem sido sempre o companheiro de viagem de António Costa. É claro, depois as pessoas, até o próprio Matias disse, é sócio da TVI, não interessa nada. Os 40 milhões não foram para a TVI, nem foram para a Média Capital. Portanto, os empresários, e vamos dizer o nome que a esquerda não gosta, dos capitalistas, dispersam muito o capital anda por muito cima. Aqui estamos no campo das suspeitas, portanto há a presunção da inocência e eu vou tentar aqui falar sobre estes 2 assuntos. Primeiro, a questão dos 52% da atribuição do PRR para recapitalização, e depois sobre a questão da compra e da venda do barco. E o resto não vou fazer para já especulações nenhumas, porque isto é muito complicado. Bom, há desde logo que dizer que é uma ínfima parte que vai para o setor privado deste plano de recuperação e resiliência. Depois, não, também nada de novo, já aqui se disse isso várias vezes. Depois, é estranho que não haja, não discuto os critérios, não os conheço,
que não haja uma maior repartição de dinheiro por estruturas mais pequenas e médias e mesmo pelas pessoas. Portanto, se este plano pretende recuperar aquilo que se perdeu com a pandemia, os principais prejudicados da pandemia, eu disse isto sempre, têm que ser contemplados por isto. Eu percebo e sei que é o investimento privado, sobretudo esse, mais do que o investimento privado, que o investimento público, que fazem desenvolver a sociedade e fazem recuperar. Eu sei isso. E a parte de leão irá sempre para o investimento. Infelizmente, está aí para o investimento, não sei se é investimento, se é gasto público, e pouco para o privado. Não deixa de ser estranho, de facto, que há uma empresa do grupo deste Sr. Mário Ferreira que recebe 52%, o correspondente a 40 milhões de euros. O processo pode estar bem conduzido, pode estar tudo correto, não é? Mas há aqui qualquer coisa que é estranha. E o que é estranho é que houve a ausência de concorrentes, os candidatos não tinham qualidade para apresentar, que há um desfazamento tremendo entre os projetos ou a dimensão das empresas deste senhor e de outras que já concorrido, e outras que ficaram pior. Portanto, há aqui muitas questões a interrogar que eu não sei responder. E gostava de facto que isto fosse analisado não por o Mário Ferreira ter lá na sua empresa um amigo do António Costa, não por ser sócio da TVI, mas perceber este universo do plano do PRR. Eu acho que isto importa clarificar, sem misturar as coisas umas com as outras. E depois ainda misturando mais a questão agora da investigação do DCAP. Em relação ao barco e aos investimentos, este homem padece de um problema tremendo que é odiado neste momento em Portugal e é uma tragédia que assim seja. Há duas palavras que não se podem, são palavras malditas. É lucro e negócio. Ora, eu tenho uma má notícia para aqueles que não gostam destas palavras: o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas e a sua felicidade passa por bons negócios e passa por lucro. Tudo tem que ter lucro, desde as coisas mais sociais que possa haver, como, por exemplo, a assistência à terceira idade, as creches, o jardim de infância, tudo deve dar lucro. Tudo deve dar lucro. E o lucro que der, dando lucro é sinal que as despesas equilibram as receitas e ainda sobra algum. E desse que sobra é reinvestido dentro da atividade. Portanto, o lucro é desejável. O lucro é desejável, não é o diabo. E o negócio, desde que a pessoa negocie, claro, perante as leis, seguindo o que está na lei, os códigos, etc., uma transação comercial, uma transação, um entendimento, mesmo até que tenha pouco de comercial, entre duas pessoas, entre duas entidades, é um negócio, quer queiram, quer não, é um negócio. E, portanto, isto também tem que ser excluído desta situação. Ora bem, o que é que vem aqui dizer o grande escândalo desta situação toda? O que se passou foi que o Governo Regional dos Açores encomendou um barco para fazer a navegação interilhas para substituir um outro que lá tinha. E acontece que o projeto foi mal feito, os barcos não são como os carros, não se compram no stand, é como as casas, faz-se um projeto, depois é construído o barco. E o barco, apesar de muita modernidade, não apresentava características muito diferentes dos grandes melhoramentos que eles queriam em relação àquilo que eles já tinham. E de maneira que provaram que o caderno de encargos não tinha sido cumprido e, como tal, rescindiram o contrato. E então o Estado e os taleiros de Viana do Castelo e tudo isso ficaram com uma batata quente nas mãos. Aquilo custou 40 milhões, ou não sei o que o barco custou. Ninguém queria aquilo, porque o barco de facto tem características, era um bom barco, mas leva poucas pessoas, e esse era o problema principal. E esteve à venda durante muito tempo. E acontece que houve um outro, isso até foi falado, eu agora não me lembro, e não tive tempo de ir ver antes. Houve alguém que comprou o barco, ganhou o concurso, mas que depois não pagou. Portanto, e ficou em segundo este Mário Ferreira, que o comprou por 9 milhões. Ai, crime dos infernos, porque o vendeu por 17 milhões. Bom, comprar um barco que ninguém queria por 9 milhões e ter a habilidade de o vender pouco tempo por 17 milhões,
é sinal. Eu fico satisfeito de ter um português com esta inteligência e esta capacidade. Só lamento é que os administradores públicos não sejam capazes de vender diretamente o barco por 17 bilhões ou 15 bilhões. Isso é que eu lamento. O lucro de 9 para 17 bilhões, para mim, não me choca absolutamente nada. Porque se o barco, alguém o comprasse por mais de 9 bilhões, tinham-no comprado. Não apareceu ninguém. Não foram capazes de o vender, não sei. Ele deve ter modificado o barco, deve ter tido os seus contactos, teve essa capacidade. Agora, não digo, não sei, e a única coisa que eu aqui vejo, o facto de ter comprado por 9 e vender por 17, não é crime. Há haver aqui qualquer coisa que também não é crime, é a exelice do Estado português, que também acho que não há, é que ninguém criou o barco. E ele estava dentro daquele ramo. Ora, não é o lucro que está aqui em causa. O que pode estar aqui em causa é os mecanismos utilizados, haver ou não fuga ao fisco, haver ou não correção de todo o negócio. Isso é que pode estar em causa. Portanto, o que me deixa triste é estas coisas normais da atividade empresarial e tudo, comprou por 9, vendeu, começa logo a pôr-se em causa tudo isso. Ora, esse não é o ponto. O ponto é saber se há fuga ao fisco, se há outras coisas. Aliás, é as acusações que se ouvem. E com a agravante, de facto, fazer a mistura do PRR com tudo isto. Se o homem é culpado, bom, tem que ser penalizado por aquilo que fez e será condenado. Se está inocente, são empresas portuguesas que têm mérito e que ficam prejudicadas pela maneira como isto normalmente é tratado em Portugal. Vamos ver. Silvério Cunha, há este aspecto e este ponto de ficar com 52% das verbas do PRR. Se calhar... que o José Faustino falou em todos os aspectos do assunto, aquilo que eu também em que concordo, limito-me aliás a esse ponto. Em primeiro lugar, é evidente, presume-se a inocência, portanto não conhecemos o processo, o CIAP andou a ver, a alta autoridade tributária também, envolveu dezenas de pessoas, em Malta também, etc. E agora a questão que se põe é assim, as investigações vão decorrer e que eu saiba até, ele foi constituído arguido a seu pedido. A seu pedido. Portanto, e aliás, como se sabe, o ser arguido não significa nada. Ser arguido, aliás, é uma medida de proteção da pessoa. Uma pessoa pode estar inocente e, por ser inocente, ser constituída arguida. Portanto, o ser arguido não significa nada. E é por isso ele pediu. Ele disse que estava farto de insinuações e pediu para ser constituído arguido e o Ministério Público fez-lhe a vontade. Portanto, não significa nada. E, claro, as investigações vão dizer, portanto, eu não sei, não estou a par do processo, não sei nada, não sou adivinho, portanto, não vou dizer nada sobre isso porque não vale a pena. O que eu acho que é o ponto que a mim me mete mais impressão é sobre, de facto, o José Faustino sublinhou essa questão e que acho que é importante. É a tramitação procedimental destas coisas do PRR. Ou seja, os critérios deviam ser bem transparentes e deviam também ter uma preocupação. Portanto, são transparentes ou não vai-se ver, não é? Mas sim, vamos vendo isso. Mas há uma preocupação que de facto é verdade. É que isto de concentrar o dinheiro numa só pessoa, quando na verdade se trata de enfim, tentar atenuar ou curar questões que se levantaram com a pandemia, é evidente que não ajuda nada, até porque o nosso país é um país onde os pequenos e médios são aqueles que sofrem mais e de imediato. E, portanto, eu acho que é uma questão, portanto, eu diria mais política, de orientação política, saber quem é que deve receber mais e como é que deve ser distribuído o dinheiro. Claro, deverá haver critérios também, eu não sou especialista no assunto e, portanto, não ponho em tiro nisso, mas, de facto, acho que até certo ponto não se justificaria, a não ser que se prove o contrário, que uma só empresa leve 52% do bolo. Não se justificará isso em princípio porque houve muito mais gente atingida e essas pessoas também merecem alguma coisa porque devem ser esforçado e devem ter sofrido e devem ter perdido bastante. Portanto, eu penso, aliás, eu até termino dizendo que, sabem, eu tenho uma coisa muito aristotélica. Na sua política, o Aristóteles já dizia uma coisa muito importante e que, aliás, tem sido sempre frisada sucessivamente no pensamento político. De facto, se uma sociedade não cuidar dos pequenos e médios, ela politicamente é sempre instável. E Aristóteles foi o primeiro que disse isso, há 2500 anos. Portanto, já há 2500 anos era assim, e tem sido sempre assim. Sempre que há uma grande tensão entre extremos, é evidente que os pequenos e médios se sofrem
evidentemente há instabilidade política, há sempre falta de critérios, há sempre mais poder que política, etc. E é isso que eu queria dizer. Acho que realmente os critérios devem ser, não têm que ser pensados ou não. Quanto ao caso, é um caso a ver, a Justiça dirá. Agora, eu sinto que de facto falta-nos olhar como um todo para a sociedade, uma sociedade que é constituída na maior parte por pequenos e médios empresários, e, portanto, deviam ser aqueles que deviam ser apoiados com toda a força, porque, afinal de contas, o tecido social passa por eles, não passa, muitas vezes, por grandes empresários. Passa no sentido de criar grupos importantes que servem para grandes negócios, nada disso está em causa. Mas a verdade é que o tecido social em si, se for preciso, passa mais pelos médios empresários, por exemplo, pelos grandes empresários. E acho que isso deve ser considerado como medida política, de política pública. Entramos na segunda parte do programa a falar de política nacional. Realizou-se o 40º Congresso Nacional do PSD. Luís Montenegro conseguiu agregar nos órgãos diretivos recentes candidatos à liderança, como Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz. Também há quem diga que mereceu o benefício da dúvida do seu adversário nas diretas, Jorge Moreira da Silva, e do anterior presidente Rui Rio. Pode dizer-se que o PSD saiu do Congresso reforçado por um clima de unidade interna? É a pergunta que faço para abrir o espaço à análise de tudo o que aconteceu neste Congresso Nacional do PSD, José Faustino. É difícil fazer uma análise deste Congresso do PSD sem fazermos uma visita àquilo que foram os últimos anos do PSD e ao ponto a que chegou o PSD. E isso é chover no molhado, como se costuma dizer, falar em Rui Rio e tudo isso. Eu acho que toda a gente, inclusivamente os militantes do PSD, estavam cansados do consulado de Rui Rio. Eu disse aqui uma vez, sem ofensa absolutamente nenhuma, do ponto de vista pessoal, que Rui Rio considerava um estúpido politicamente, porque não se beneficiava a ele, nem beneficiava aos outros, ele prejudicava toda a gente. E os primeiros a andarem angustiados era o PSD. E chegou-se a um ponto em que houve uma mudança de líder, porque ele foi perdendo aquilo que havia para perder, até que achou por bem sair, mesmo a sua saída não foi tipo Boris Johnson, mas não tinha pressa nenhuma e foi-se arrastando, não foi bom para o PSD. Era um argumento que aparentemente parecia ter razão, mas pressa porque é pressa, mas não tinha razão nenhuma, porque estava tudo cansado. Este Congresso, mal ou bem, de facto, deu essa imagem cá para fora, de unir toda a gente, e este novo líder é, de facto, uma pessoa diferente do líder anterior, e agora está no estado de graça e tem aparecido sistematicamente na comunicação social, por enquanto, mal parecia que assim não fosse, tem boa imprensa, pode de facto fazer a diferença, vai ao terreno, faz propostas, não se deixa cair na esparrela que os jornalistas, o caso que já me começa a irritar, o PSD e o Chega, e os outros chegam partido como os outros. E ele veio clarificar isso. O PSD não faz acordos que tenham determinados pontos nos acordos que queira fazer. Não vem cá pôr à partida condições dos estatutos ou de características dos outros partidos. Isso parece-me que fica tudo bem claro. Claro que os jornalistas insistem, e a linha vermelha, e a linha azul, e a linha amarela. É uma estupidez por essa situação. Aliás, as linhas perceberam-se, e vamos falar a seguir, não vou já esgotar o ponto seguinte com a moção de censura, percebe-se perfeitamente onde é que estão as linhas. Eu penso que, agora vamos ver, mas aquilo que aconteceu para já com este Congresso do PSD é muito positivo para o PSD e positivo para a política nacional, porque passamos a ter o maior partido da oposição, de facto, com uma possibilidade de fazer uma oposição positiva e ativa e tentar reposicionar o PSD onde devia estar, embora sendo um partido do centro-direita, e sem haver aquela disponível também para poder acordar qualquer coisa com o governo, mas isso não é o seu principal tónico. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu estou convencido que o PSD beneficiou muito com esta mudança e com este Congresso. E de facto teve a felicidade de conseguir juntar ali uma série de alinhamentos, de adversários políticos e tudo isso, e isso dá uma imagem de unidade. Agora vamos ver como é que as coisas funcionam nos pontos concretos, naquilo que houver para falar, a vários níveis. É claro que ele não é deputado, é sempre um problema,
a meu ver, tomou uma atitude, poderá ser boa ou não, o tempo nos dirá, substituiu o líder da bancada, penso como dizia outro, não havia necessidade, mas enfim, vamos ver, a pessoa que vai assumir a liderança da bancada também é uma pessoa de excelente, é um deputado de excelentes qualidades, mas o líder da bancada tinha mais perfil, na minha opinião, do que este novo que foi nomeado. De qualquer modo, nestas coisas quem manda é o líder e decidiu, está decidido, e agora vamos verificar os resultados práticos que isso vai ter. Silvério Cunha, que análise faz este congresso dos sociais-democratas? O PSD sai daqui mais unido depois das eleições internas e desta Eu penso que reunião? sim, por uma razão, porque o PSD de facto estava a arrastar-se, não é? De uma forma um bocado penosa e sobretudo deixou de ter discurso, porque Rui Rio, na verdade, é curioso, eu sempre tive consideração por Rui Rio, concordasse ou discordasse dele, sempre achei que era uma pessoa que dizia aquilo francamente e tal, mas depois ele começou a cometer erros e começou a dizer coisas que não devia. Depois cometia algumas inconveniências, lembram-se na noite das últimas eleições, em que ele desatou a falar em alemão, julgando com isso estava aqui a criticar um jornalista, a ironizar. Um presidente de um partido, seja ele qual for, e muito menos um partido do arco da governabilidade, não pode estar com essas coisas. E, portanto, o Rui Rio foi infeliz e não foi feliz na forma como governou as coisas. Ele é uma pessoa obstinada, tem o seu objetivismo, dali não sai ninguém, dali ninguém o tira, e foi assim até ao fim, e pronto, e acabou. O novo líder é uma pessoa que efetivamente apareceu com o discurso, e é evidente que ao conseguir juntar fações que até certo ponto estavam algo separadas, ao conseguir dar uma imagem de unidade do partido, ao conseguir criar um discurso diferente, não abdicando dos seus princípios básicos, é evidente que ele com isso reforçou o partido. O tempo agora dirá se ele vai manter essa capacidade e esse elan, falta algum tempo, mas há eleições, entretanto, outras eleições pelo meio, e ele, portanto, já começou a dar, digamos assim, um ar da sua forma de pensar os assuntos. Portanto, eu julgo que, de facto, o PSD recuperou, a meu ver, capacidades com o novo líder. As coisas são como são, e, portanto, eu acho que ele é uma questão de ter cuidado, ser cuidadoso, ser paciente. A ideia que ele tem de criar, digamos, um conselho que consiga propor alternativas é uma ideia correta. Aquela ideia de que efetivamente um partido não se faz só no bota abaixo, mas faz também com alternativas concretas que se convençam as pessoas, falar com as pessoas, é também um princípio correto em qualquer partido e também num partido do tamanho do PSD. E de facto, eu julgo que nesse aspecto o Montenegro saiu-se bem e, portanto, ele sai vencedor num congresso, duplamente vencedor, não só porque ganhou as diretas, mas também porque teve, digamos, deu novo fôlego a um partido que é um partido estruturante do sistema político português e, portanto, mal estaríamos nós se o PSD estivesse a andar à roda, a arrastar-se pela lama. Para isso já chegou o que aconteceu com o CDS. E, portanto, acho que o PSD nesse aspecto soube dar a volta, penso eu que soube dar a volta. Ora, do Congresso do PSD para o Parlamento, onde se calhar também foi um desafio ao PSD, a moção de censura que o Chega apresentou contra o Governo. O documento serviu para o Primeiro-Ministro se tentar defender relativamente aos problemas nos serviços de saúde, entre outros. José Faustino, esta moção de censura apresentada nesta altura pelo Chega pretende alcançar que objetivo político por parte do partido liderado por André Ventura? Eu devo dizer que, do ponto de vista, na perspectiva do Chega, fez bem apresentar esta moção. E porquê? Porque ela tem dois objetivos. O primeiro é fazer uma provocação ou um desafio ao PSD. Temos aqui uma crítica forte da oposição ao governo e os senhores agora digam lá para que lado é que oscilam. E o PSD e a Iniciativa Liberal tiveram, sobre esta matéria, para arrumarmos já esse assunto, na minha opinião, uma posição muito correta. Que foi, bom, a moção vem daquele lado contra o governo, na nossa opinião, nem é flor que se cheire, mas também não merece agora uma moção, é despropositada dentro da nossa agenda política, dentro do espaço e do tempo político, portanto, é despropositado. Abstenção.
dos chamados partidos de direita ou centro-direita, como quiser. Claro, os de esquerda votaram contra, naturalmente que sim, também nada a dizer, e portanto, o primeiro desafio ao governo, portanto, foi a ocasião de apresentar, ou por outra, o desafio feito ao PSD foi um resultado pífio, portanto, não teve um impacto, mas eles sabiam à partida que era este o resultado e tiveram de trabalhar com ele porque sabiam que era assim que ia acontecer. Por outro lado, o outro objetivo não era tanto criticar o governo, mas sim ter tempo de antena, porque eles, como o regimento lhe permite isso, eles podem, salvo erro, em cada sessão parlamentar, portanto vai de verão a verão, podem apresentar uma moção de censura. E esta moção de censura vem permitir combater aquilo que muitos partidos fizeram, especialmente o Partido Socialista, que é ignorar o Chega e não lhe dar importância absolutamente nenhuma. Ora bem, com uma moção de censura tiveram que lhe dar importância. Aí eles conseguiram aquilo que queriam. Foi tempo de antena, mas, por outro lado, numa análise distanciada como é aquela que nós devemos fazer, mais uma vez se verificou que, de facto, o Chega está muito assente. Eu não digo que é um partido unipessoal, não digo isso, mas está muito, muito, muito assente na figura do seu líder, André Ventura. O André Ventura, como se costuma dizer, tira os foguetes, bate as palmas e apanha as câmaras. Então, praticamente, faz tudo. Agora, esse objetivo foi conseguido. Como foi conseguido? Teve o governo, o primeiro-ministro a discutir com eles, a falar com eles, deu pretexto para eles atacarem o governo e tudo isso. E aí, portanto, esse foi conseguido. O PSD também foi porque eles responderam conforme era de esperar, não iam responder de outra forma, não é? Portanto, não. Mas também, por um aviso à navegação, não houve ali quebras de linhas nenhuma, nem há linhas nenhumas enroladas, nada, nem vermelhas, nem amarelas, nem azuis. As coisas são o que são, nada de novo. Silvério Cunha, nada de novo no resultado desta moção de censura? Eu acho que o Chega quis foi marcar a agenda, não é? E, portanto, até porque era o Congresso PSD, convinha-lhes fazer isso. Era retirar, sabia-se que ia ganhar Montenegro, eu sempre achei que Montenegro foi a pior escolha do ponto de vista do Chega para a liderança do PSD, porque, de facto, Montenegro disse uma coisa que foi importante, e eu reservei para este tópico. Ele disse que não vai falar com os líderes dos partidos, vai falar com os eleitores. E, portanto, vai falar com os eleitores do Chega. Isso vai. O Montenegro vai falar com os eleitores do Chega. E até acho que todos os partidos têm que falar com os eleitores do Chega, como, aliás, o Chega tem que falar com os eleitores de todos os partidos. As coisas são assim mesmo. E, portanto, acontece que... Mas Montenegro vai fazer isso. E por isso acontece que, obviamente, o Chega, portanto, ele não é a melhor escolha para o Chega. O Chega quis marcar a agenda e retirar um bocado do tempo de antena ao PSD. Basicamente foi isso. Sabia o que é que ia acontecer, portanto, não era por aí. Depois, acho que a resposta do PSD foi de facto um bocado até, eu aí sou franco, acho que foi um bocado demolidora por uma razão, porque eles tocaram num ponto sensível que o José Faustino, aliás, aludiu a ele. O Chega tem 12 deputados. Ora, acontece uma coisa, é que quando tinha um deputado, ou se tivesse dois, tinha sentido que o líder falasse muito, mas com 12 já os outros não falarem e não haver articulação suficiente e não haver variedade de atores é uma coisa estranha. E deve dizer-se que diminui o partido. Aliás, isso só seria possível num partido de tipo, digamos, eu até diria, enfim, há partidos que podem ser assim, mas acontece que o que é normal é que haja um conjunto de deputados que podem falar à vontade e tal, sobre os mais diversos assuntos. Hão de reparar que há uma coisa curiosa que eu acho que nos chega agora, é que o Chega tem muito pouca expressão fora, a não ser André Ventura, fora do Parlamento e da vida social, está tudo muito controlado a nível do aparelho de partido, o que é uma coisa que tem provocado, aliás, protestos e saídas de pessoas até de fundadores do Chega. Portanto, eu acho que o Montenegro, aliás, tocou nesse ponto fraco, quando disse que o Chega tinha um ataque de egocentrismo, solitário e egocentrismo. E, portanto, porquê? Estava a apontar precisamente para uma coisa que é, vocês têm um líder, tem aquele senhor que fala, e pronto, e vocês não dizem nada, portanto, não contam, vocês não existem. E foi um bocado o que Montenegro quis dizer com isso. E com isso eu acho que, portanto, o Chega fez aquilo que entendeu que era o melhor do ponto de vista estratégico, mas eu penso que o PSD, sob esse ponto de vista, não conseguiu atingir os seus objetivos, o Chega.
o PSD saiu imune relativamente a isso. O Congresso do PSD teve a importância que teve, não foi por causa da questão do Chega que perdeu, que o PSD perdeu esta vitória da nova liderança, perdeu impacto. Não penso que tenha acontecido isso. Portanto, foi um episódio da vida política normal que existe em todos os países e que assim é como tudo na vida, não é? Ora, da moção de censura do Chega ao governo. Vamos ao último tema do programa de hoje. A guerra na Ucrânia. A Rússia declarou a vitória na região de Lugansk. Enquanto isso, os países ocidentais discutem a reconstrução da Ucrânia e a União Europeia alerta para um possível corte total do abastecimento do gás russo. Por paragens da antiga União Soviética, há algumas notícias que começam a surgir, nomeadamente algum desalinhamento aparente no Cazaquistão com Putin e problemas que começam a surgir de reivindicações de autonomia numa antiga república do Uzbequistão, lá mais para o Oriente, já perto da China. Também poderão ser estes reflexos do que se passa dentro da Rússia e desta guerra? Já lá vamos. Para já, o conflito na Ucrânia, José Faustino. Não, eu vou começar por essa última parte. Os países da ex-União Soviética asiática, os AUNs, que estão, eventualmente há um afloramento de uma coisa que eu acho que é importante e que se deve destacar, que é verdade, como o professor Silvério Cunha disse, que os ocidentais começam a pensar duas vezes, não é? Faz parte das características dos políticos e das coisas e da vida, mas também, do outro lado, isso começa a acontecer, isso vai começar a acontecer. E, portanto, Putin não vai ter nem ter o apoio que ele pensa, e as coisas estão muito, muito, muito indefinidas. E eu explico porquê. De facto, a Rússia tem feito, como tem feito até aqui, avanços muito lentos, tomando cidades pequenas, não consegue tomar cidades grandes, mas vai avançar. Praticamente já conquistou o Donbass quase todo. Isso era um objetivo que eles pretendiam. O objetivo que eles diziam que era esse. Hoje sabemos que não era isso que eles queriam. Queriam tomar conta, meter um governo favorável a eles na Ucrânia e acabar com aquilo tudo de uma vez. Ora bem, começa a verificar-se, pelo menos eu faço essa leitura, nas últimas 2 semanas, principalmente nesta semana que estamos, começa-se a ver alguma diferença na contraofensiva da Ucrânia, com as armas do Ocidente. Portanto, as armas, novas tecnologias, as armas mais desenvolvidas, mais sofisticadas, de precisão, começam a dar os seus efeitos. Portanto, as munições caem onde querem que elas caiam, e não granadas de obus ou coisa do género. Portanto, também já têm obuses automotorizados e coisas já mais modernas que os ucranianos já dispõem. Começa-se a ver aqui a diferença. Agora, a questão é esta. Isso será suficiente para dar a viragem à tendência de guerra? Ou a tendência será para empatar com estes pequenos avanços ou recuos e prolongar-se muito? As características são todas, as hesitações irão começar a aparecer no Ocidente, embora se mantenha unido, as hesitações também aparecem do bloco de lá, tudo isso, o novo armamento, o desgaste enorme que a Rússia está a ter, em termos de humanos, em termos de material, tudo isso. Tem as características todas de ser uma guerra que se vai prolongar. Agora, será importante os próximos 2 ou 3 meses, eu não sou nenhum estratega militar, mas parece-me a mim que será até ao início do inverno, porque o inverno, chama-se o general inverno, lá para aquela zona tem muita importância, porque de facto são condições muito adversas à operação de um exército em movimento. Eu estou convencido que até à chegada do inverno vai ser muito decisivo o que é que vai acontecer. Neste momento, as características são todas de uma guerra para continuar, ou seja, a Rússia avança muito devagarinho, mas vai avançando, e nas partes em que avança, depois sofre atentados, guerra de guerrilha lá dentro. Das partes onde domina, bombardeamentos à distância daquilo que é a parte deles. Portanto, os ucranianos estão a bombardear a própria Ucrânia, portanto, onde há material que lhes interessa e coisas que interessam aos russos, e estamos neste impasse, digamos assim. Vamos ver se
um novo equipamento e toda esta tendência que se está a verificar do lado da Ucrânia é suficiente para dar uma volta nesta guerra. E dar uma volta nesta guerra é fazer, fundamentalmente, é fazer recuar os russos, não é mandá-los totalmente para a Rússia e conquistar a Crimeia, não vou tão longe. É fazer recuar os russos e nessa altura, mesmo que sejam 20 ou 30 quilómetros, imaginemos só, toda a gente já viu o mapa da Ucrânia, já viu perceber aquilo tudo, se recuar a mancha 20 quilómetros, aí é um grande avanço, uma grande vitória para a Ucrânia. E eu estou convencido que numa situação dessas, numa hipotética situação dessas, estaremos em condições para negociar o cessar-fogo. Estou eu convencido disso. E aí haverá uma esperança de podermos ter a guerra concluída até ao final do ano. Se não, será uma coisa para continuar como disse, mas certezas hoje é muito difícil dizer o que é que vai acontecer. De qualquer modo, os boicotes e aquelas coisas todas do gás e tudo isso são coisas preocupantes, mas qualquer um dos lados vai arranjando maneira de criar alternativas. Mesmo que a Rússia corte, por exemplo, o gás à Alemanha, a Alemanha não vai morrer de frio no próximo inverno. Essas coisas vão se resolver. O que já não se resolve é as mortes na Ucrânia e tudo isso. Por outro lado, há aqui uma coisa que eu quero destacar que é importante e que me parece que é muito positivo do lado ocidental, que é começar a planificar a reconstrução da Ucrânia. E esta planificação, chamado, como nós também já aqui tínhamos dito, uma espécie de plano Marshall para a Ucrânia. Isso tem que ser feito já. Tem que se começar a pensar nisso já. Até como uma resposta estratégica à própria Rússia, porque as zonas de guerras têm que ficar bem definidas e não pode continuar-se a cometerem-se crimes de guerra, os chamados crimes de guerra, disparar indiscriminadamente para as populações, etc, etc, etc. E há ali muita gente a viver em péssimas condições e que, numa primeira fase, podendo recuperar alguma coisa daquilo que foi destruído, que pode dar melhores condições às pessoas. E, portanto, eu penso que o Ocidente andou muito bem em começar já a tratar destas coisas da reconstrução e a planificar tudo. E se a guerra, de facto, fizer uma pausa, se a guerra parar, estará em condições para avançar imediatamente. É uma tarefa gigantesca, que engloba muito dinheiro, vai demorar muito tempo e, portanto, estas coisas grandiosas devem-se começar a preparar com grande antecedência. Silvério Cunha, o José Faustino até falou também aqui deste aspecto, por exemplo, da energia. Será que até o próprio discurso da Presidente da Comissão dizer que a União Europeia deve estar preparada para um corte de abastecimento do gás russo é um alerta que é quase redundante? Ou seja, será que alguns países não estão já mesmo preparados para isso também? Pois, e como é que estamos de conflito? Preparados completamente nunca se está, porque até a sociedade pode ter a energia para não morrer de frio, mas a indústria precisa também de muito gás e muito petróleo ainda, etc. Mas a questão que se coloca é mais a questão que foi abordada, aliás, já foste em primeiro lugar, é a questão da guerra. Haverá um ponto em que a guerra tem que encontrar, digamos, o seu ponto de equilíbrio. E esse é o problema que se coloca aqui, porque o ponto de equilíbrio tudo isto, é claro, é volátil, porque a política evolui muito rapidamente nestes casos, e portanto o ponto de equilíbrio, arranjar um ponto de equilíbrio é difícil, porque é difícil saber qual é o ponto de equilíbrio que cada um quer. E o problema é que neste momento não há um ponto de equilíbrio comum às duas partes. Portanto, tudo vai depender muito da sorte, digamos assim, das armas, entretanto, e acontece que, como é evidente, a Rússia vai pedir 80 para ter 40, e portanto nós não sabemos o que é que se passa na cabeça de Putin, embora eu penso que Putin, enfim, tem aquele voluntarismo de tudo venha a mim, quanto mais melhor, e fará sempre um esforço qualquer para ter mais qualquer coisa, não é? Até porque ele pensa que é Pedro o Grande. Agora, acontece uma coisa, é que o ponto de equilíbrio não sendo, só se encontra o ponto de equilíbrio quando há um desgaste tal que ambas as partes resolvem desistir. Ou então faz guerra de trincheiras como na Primeira Guerra Mundial, que não é hoje uma coisa que tenha qualquer interesse estratégico. Portanto, quando não vale a pena continuar, porque senão o desgaste é tal que qualquer vitória, como se costuma dizer, é pirrónica ou pírrica, isto é,
É uma vitória que na verdade é uma derrota sempre, que é a derrota do outro, mas é uma derrota também de quem ganha porque ficou muito desgastado. E portanto o problema que se vai colocar aqui é saber se já estão preparadas ambas as partes com um ponto de equilíbrio. Eu penso que por acaso ainda não estão, nem de um lado nem do outro. Porquê? Porque isto retroalimenta-se, elas retroalimentam-se uma à outra, não é? Quanto mais os russos persistem a escaqueirar tudo, não é? Com aqueles bombardeamentos despropositados, a Kiev ainda, de vez em quando vai lá um míssil, bum, atinge um supermercado, assim uma coisa qualquer, um shopping e tal, e mata-se das pessoas. Enquanto houver esse tipo de guerra, é evidente que nunca haverá, digamos, do outro lado, nenhum sinal de abertura a nada, como é evidente. Os ucranianos estão traumatizadíssimos, além do mais, não é? Portanto, aquele dia 24 o dia 24 de fevereiro, não é? 24 vai ficar para sempre, vai ser uma data histórica que daqui a 300 anos ainda vai ser comemorada, isso é evidente. E, portanto, o problema que se põe é este, é que as duas partes não dão sinais de ter um ponto de equilíbrio porque estão ambas ainda convencidas de que podem encostar o outro a uma certa parede que cada um tem na cabeça. Ora bem, e para acabar, eu penso que como ainda não chegaram a esse ponto, a guerra não está, digamos, decidida a esse nível, num nível que eu vou chamar satisfatório. Infelizmente, porém, nunca será satisfatório para os ucranianos, porque esse é que é o grande problema aqui. É que eu penso que Putin deve querer mais um bocadinho do que Lugansk e do que o Donetsk, mais um bocadinho do que a Crimeia, vai querer Mariupol também, vai querer aquela zona de Donbass, será sempre uma vitória para ele se tiver isso. E, portanto, acontece que o que não seria uma vitória era estarmos em 2014... Mas não é certo que o tenha. Sim, certo, claro. Nesta altura... Claro, mas o que eu estou a dizer é, a única vitória que se podia dizer era voltar-se aos acordos de Minsk, quando muito tolerar-se a Crimeia, e o resto ser organizado pela ONU, depois uns referendos lá, fiscalizados internacionalmente. Isso seria a única hipótese. Acontece, deitou-se fora essa hipótese, e agora nenhuma das partes está interessada nela, nem os ucranianos estão também, deve dizer-se. De modo que esse é o grande problema agora. Infelizmente vai-se traduzir em mais mortos. Eu devo dizer uma coisa, então a gente fala dos civis. Eu devo dizer que quando o Zelensky deu aquela ideia de que estavam a morrer 60 a 100 soldados ucranianos por dia, eu devo dizer uma coisa, eu também fico muito sensibilizado com isso, porque um soldado, mesmo que muito armado, é um ser humano, não é? E, portanto, acontece que dizerem-me que morreram já não sei quantos, como aliás com os russos, quer dizer, eu devo dizer que isto é uma tragédia, por causa desta ideia, uma tragédia para os dois lados, isto vai ser uma tragédia para os dois lados, porque vai marcar também a Rússia. E, portanto, agora, só para acabar, alcançando aquela questão da Ásia, claro que os dois lados da barricada hão de ter os seus dissidentes, hão de ter os seus divergentes, hão de ter os seus concordantes, hão de ter as semi-lealdades, as lealdades e as traições, como sempre aconteceu. Isso é uma coisa histórica e mais velha que sei lá o quê. De modo que vai acontecer isso. Portanto, Putin também não pode cantar vitória, porque também lhe pode ser a Páscoa à segunda-feira, num certo momento, como de facto no Ocidente também pode haver hesitações. E por conseguinte, isto é uma guerra que tem esse grande defeito que é terrífico, que é uma guerra que entrou na fase de desgaste de várias frentes, a frente económica, a frente da energia especificamente, a frente financeira na sua componente mais ampla e a frente depois humana que se passa ali e que de facto está a ser uma tragédia para todos, porque eu também tenho pena das mães dos soldados russos que morrem, não é? E que mesmo que sejam condecorados lhes chamem heróis. Acontece que tenho pena deles todos e, portanto, acho que isto vai ser, embora, claro, quem aqui não cumpriu o direito internacional foi Putin, agora a questão que se coloca aqui é esta, é que a tal ponto de equilíbrio, como eu costumo dizer, não foi alcançado ainda. Isso é que é mau prenúncio neste momento. Espero que seja encontrado ainda este ano. Espero bem. Bem, e assim chegamos ao final desta revista da semana, é a última edição da temporada, entramos em férias de verão, se calhar vamos ter aí um verão mais ou menos silly season. O que é que vos parece, José Faustino e Silveira Cunha? Eu acho que vai ser escaldante, com as temperaturas que estão anunciadas aí, vai ser um verão escaldante. Isso vai, mas isso diz mesmo todos os anos, não é? Este ano, a diferença é que estamos em guerra, portanto é só esse ponto, e com todas as consequências que isso tem, inflação, que não é só da guerra, mas todas essas questões, a pandemia, ainda este maldito deste vírus ainda nos vai fazer mais umas partidas, mas agora no verão não, porque ele não se dá bem com o calor
Os vírus também com o calor, mas eu estou convencido que, enfim, não vai Eu ser, vai ouvi, ser um. permite-me, José Faustino, só sair com esta ideia. Eu ouvi dizer que a nova, a chamada quarta dose, não é? A quinta dose, já vão contemplar as novas variantes. Estou convencido que, se houver necessidade a partir de setembro de uma quarta e quinta dose, acho que nessa altura o vírus vai ter que ceder um bocado. Muito Curiosamente, os governos não falam nisso. Portanto, os laboratórios anunciaram Quem fala que a partir de setembro. variantes disso, sim, mas não se sabe. É provável que isso aconteça. Esperemos bem que sim. Ora, pode ser de qualquer modo, se o Matias me permitir, aproveito já, e não digo mais nada, para me despedir dos nossos ouvintes e desejar a todos umas boas férias. Claro que este tempo todo, nós também não vamos este tempo todo de férias, vamos fazendo isto de bocadinhos. Também o Matias e o professor Silvério Cunha, também nos quer desejar boas férias. E se tudo tiver vida e saúde, se todos tivermos vida e saúde, cá estaremos em setembro para recomeçar esta nossa tarefa. E com certeza com novidades, coisas, olha, da guerra, evoluções, boas ou más. Vamos ver. Uma boas férias para todos. Os meus votos são recíprocos. Muito bem, então, boas férias. A revista da semana regressará depois com, claro, a análise a ser feita da atualidade do momento. Tenham um bom verão e boa tarde.